Na pastinha Dropbox está os slides. Tá lá? Tem o livro, de onde é que eu tirei, quer dizer, e tem eu vou mandar um link para... aqui tem, nos slides tem um link para um curso cuja primeira aula é o que nós vamos falar. Só que não pode comparar o Etienne Gis, que é o autor do livro e quem dá o curso, comigo. O cara é genial. O cara é genial. Outra coisa. É um francês que veio para o Brasil algum tempo atrás, há mais de 40 anos atrás. A França, na época, permitia que estudantes universitários pudessem fazer o serviço militar obrigatório num país amigo do exterior. O Etienne Gis veio para o IMPA no serviço militar e ia estudar no IMPA. Okay? Ele e vários outros. Tá? Então ele fala português muito bem, né? Tá? Aqui, meu e-mail de sempre. Eu coloquei aqui o teorema de Gis Kontsevich. Kontsevich é matemático peso pesado da pessoa. Então, aqui está. E a nossa segunda aula. Vamos lá? Então, a principal referência bibliográfica aqui está na nossa pastinha do Google Drive. É esse livro, aqui, uma print screen da casa. Esse livro foi editado em português. Só que eu não tenho a versão em português. Eu tenho só a versão em inglês, que é de 2017, foi quando eu tropecei com esse livro. Tá? Eu estava fazendo um estágio de pós-doc nos Estados Unidos, descobri que esse livro foi editado, e ele é fascinante. Fascinante mesmo. Tá? Então, o material nosso é a introdução, não é nem o capítulo, é a introdução, ou seja, para dar um gostinho do que vem pela frente do livro. É espetacular. Tá? Bom, e esse livro, ele fez parte, está gravado isso, gravado aqui. Você tem uma playlist do IMPA, todas as aulas de um curso chamado Tópicos da Teoria das Singularidades. Tá? Um programa de pesquisa oferecido para o programa de mestrado. Tá? Não sei se o Matheus chegou a ver. Eu estava lá, eu estava lá. Tá? E aqui está a playlist, uma descrição, né? Do lado aqui tem as aulas, você vai lá, clica e assiste as aulas. Tá? No print screen a página do curso na página do livro. Tá? Muito bem. Lá no prefácio do livro aqui do Etienne Gis, ele escreve, eu fiz uma tradução livre, da inglês, eu passei para o português, que é o seguinte: em março de 2009, ou seja, em termos de ciência, ontem, a gente aprende cálculo lá do Newton, aprende teoria qualitativa lá de Poincaré, são mais de 100 anos. E é 2009. O autor, o Etienne Gis, participou de uma reunião administrativa e o colega sentado ao meu lado, ele estava ainda mais entediado do que eu. Óbvio. Cientista não deve participar de reunião administrativa. Tá? Obviamente, o colega é esse aqui, ó, o Kontsevich. Tinha outra coisa em mente. De repente, ele me passou um bilhete do metrô de Paris contendo um rabisco e uma única palavra. Impossível. Assim, por exemplo. Esse foi o novo teorema que ele queria compartilhar comigo. Na reunião, levei alguns minutos e alguns sussurros antes que eu pudesse adivinhar a afirmação do teorema. E mais alguns minutos para encontrar a prova. Vamos fazer hoje. A gente vai gastar mais minutos. Ok? Tá? E aí a essência é essa aqui. A posição relativa dos gráficos de 4 polinômios ou 4 funções polinomiais reais está sujeita a algumas restrições. Não pode desenhar arbitrariamente 4 curvinhas e dizer que elas são gráficos de 4 pontos. Vai ser coisa fantástica. Fiquei fascinado. O novo resultado elementar sobre polinômios em 2009. Isso é estudado antes do mundo se criar. Mas quando criaram o mundo, as pessoas já sabiam por isso. Ok? Como é que você pode ter um resultado desse tipo em 2009? Tá? Muito bem. Tá? Qual que é o teorema? É esse aí. Tá? Eu vou enunciar de maneira imprecisa, mas está claro o que eu quero fazer. Tá?
você tem 4 polinômios, P1, P2, P3, P4, de uma única variável real, x, eles não podem satisfazer essas desigualdades. P1 de x maior do que P2 de x, maior do que P3 de x, maior do que P4 de x. O gráfico do P1 está acima do gráfico do P2, que está acima do gráfico do P3, que está acima do gráfico do P4, para x menor que zero pequeno. Tudo aqui é perto da origem, tá, pessoal? X pequeno negativo. E P2 de x maior do que P4 de x, maior do que P1 de x, maior do que P3 de x, para x positivo pequeno, tudo pequeno, vou omitir isso, ok? Ou seja, se você veio aqui no plano XY, vou falar que o Juliano e Isabela estão desenhando aqui, mas não vai perder nada, tendo 3 aqui, ó, mágica, agora está vendo o quadro, então eu tenho 4 canetas aqui diferentes, por sorte, então eu desenho o P1 de x, aqui por exemplo. Eu vou supor, sem perda de generalidade, que todos eles passam pelo origem. Okay? Se não passarem, você multiplica cada um deles por x ao quadrado e tudo funciona. Tá? Então aqui está o 1, que é o gráfico do 1. O gráfico do 1 é maior do que o gráfico do 2. O 2 vai ser azul. E sai aqui. Professor, Ou não? a câmera não está focada. Não está focada? Está no quadro branco. Então aqui é 3, 2, 4, 3. Não. Então eu faço para cá, aqui está vendo? Obrigada. Aí dá. Beleza, então aqui está o x, tudo perto da origem, tá, pessoal? Então vamos fazer para cá, então aqui está o gráfico do polinômio 1. Gráfico do polinômio 1, aqui, 1. O gráfico do polinômio 1 está acima, para x negativo, acima do P2. O P2 vai vir aqui. 2. Tá? O P3 está abaixo do P2 e é o último. Três. E o gráfico do P4 é o menor de todos, mas ele pega por dentro. 4. Ok? Esses 4 desenhos meus não são gráficos de polinômios de uma vizinhançazinha da origem. Não são. Ok? O teorema diz que 4 polinômios P1, P2, P3, P4, numa vizinhança da origem, tá? Eles não podem satisfazer essas desigualdades que estão aqui. Aqui, para x negativo, P1 é maior do que P2, que é maior do que P3, que é maior do que P4. E para x positivo, P2 é maior do que P4, que é maior do que P1, que é maior do que P3. Ele está dizendo que isso não acontece. Ou seja, esses desenhos não são gráficos de polinômio. Fantástico isso. No princípio, você fala, não, eu desenho aqui qualquer jeito, tem um polinômio. Não. A maneira que eles estão ordenados à esquerda e a maneira que eles estão ordenados à direita não é arbitrária, tem restrição. Está claro? Nós queremos demonstrar? Eu quero demonstrar que não existem 4 polinômios reais passando pela origem, de modo que para x negativo tenha essa desigualdade e para x positivo tenham essas desigualdades. Não existe isso. Eu vou mostrar que isso não é possível no mundo polinomial. Juliana, Isabela, Fábio, está claro? Ele sabe? Está claro. Não são gráficos de funções polinômicas. Fábio, isso é óbvio? Oi, Luiz? É óbvio que eles não são gráficos de funções polinomiais? Para mim está longe. Longe de ser óbvio, ok? Mas muito longe de ser óbvio. Ok? Então nós vamos entrar com algumas definições. Vou voltar a câmera aqui para o objeto de esforço, a tela.
E eu vou dar ideia grosseira, tá? E a gente, com o andar da carruagem para frente, se for o caso, a gente vai mais a fundo. Tá? Aqui está o bilhete que ele entregou. Aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se encontra aqui. 4, 2, 1, 3. Opa! 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. E o que o Código de Serviço escreveu? Impossível. Isso não é possível para todos. Ok? Claro? Observa que tudo nosso aqui é, vamos dizer, topológico, é ilustrativo. Nada demais. Tudo bem? Aqui, por exemplo, ele pegou como se fosse segmentos, né? Mas não é isso. Gráfico normal. Tá? Beleza? Se tiver dúvida, proteste. Então, isso não é possível. Esse eu queria mostrar teorema. O teorema é esse. Teorema. Não ocorre isso. Ok? Vamos lá. Vou marchar em direção ao que nós queremos. O negócio não está funcionando também. Eu hoje. Como estamos interessados em estudar os gráficos de funções polinomiais em uma vizinhança do 0, 0, isto é, uma vizinhança da origem do plano cartesiano. Então, x para a gente, em módulo é pequeno. Ok? Estou andando um pouquinho à direita aqui, um epsilon à direita e um menos epsilon. Não quero saber longe o que está acontecendo. É numa vizinhança assim. O pessoal chama isso de singularidade de germes. Germes de funções. Não me interessa isso. Tá? Muito bem? Então, considere localmente a posição do gráfico de um polinômio. Eu vou falar polinômio sem ter a função polinomial. P de x, não nulo, tá? De uma variável que o gráfico passa pela origem. Eu quero saber a posição do gráfico com relação ao eixo x. Com relação ao eixo x, o eixo horizontal. Você tem duas possibilidades. Quais são as possibilidades? O gráfico do polinômio cruza o eixo x, aqui, o vermelho, cruzou, passou do semiplano x negativo para y positivo, cruzou o eixo x, ou ele não cruza o dois, ele fica do mesmo lado. Não atravessa o semiplano y negativo. Ok? Então, o gráfico de P cruza o eixo x, ou está em um semiplano fechado com borda no eixo x. Aqui eu estou no desenho. O azulzinho é x ao quadrado, uma vizinhança da origem, ele não cruza o eixo x. Cruzar é de um semiplano para o outro. O x ao cubo cruza o eixo x. Ele começa no semiplano para y negativo e passou para o y positivo. Na origem, tá pessoal? Tudo na origem. Tá? Porque o P de 0 é 0. Todos eles passam pela origem. Eu quero saber quando é que eu estou só de um lado ou quando é que eu atravesso o eixo x. Tudo bem? Claro? E é óbvio, tá? Eu quero identificar e quero distinguir esses dois casos. Eu vou definir, eu chutei como valoração. Tá? Em inglês tem um termo lá que dá margem a várias interpretações, eu chamei de valorização. Valoração. Como o nosso polinômio passa pela origem, a origem é uma raiz. Certo? P de 0 é 0. Então ele não tem o termo constante. Então ele começa com A1 de x, A2 de x ao quadrado, mais etc. Ok? Então você escreve o seu polinômio. Para algum n aí, que é o grau máximo do seu polinômio. O que eu vou chamar, atenção para aprender definição. O que eu vou chamar de polinômio não nulo? O que eu vou chamar de valoração de P em x igual a 0? E vou denotar por V de P. É o menor inteiro k para o qual o AK é não nulo. Ok? O A1 é não nulo. Então a valoração de P é 1. O A1 é nulo, então não tem o termo em x, começa com x ao quadrado. E supõe que o A2 é não nulo. Ok? Então a valoração é o menor inteiro, então a valoração é 2. E assim sucessivamente. Então a valoração ou é par ou é ímpar. Ok? Tá claro? É o menor, eu ordeno aqui nos graus dos monômios. Eu pego o primeiro não nulo, isso aqui podia ser nulo,
Isso aqui podia ser nulo, podia começar com x ao cubo. Se for x ao cubo, a valoração é 3. Se for x à quarta, o monômio menor monômio possível, é 4, e assim sucessivamente. Tá claro? Então, com essa, tem uma definição, se o polinômio for nulo, todos os coeficientes são iguais a zero, eu coloco que a sua valoração é infinita. Ok? Então, eu escrevo meu polinômio, px, que ele é 1 a 1x, mais 1 a 2x ao quadrado, mais 1 a x elevado a k, mais 1 a nx elevado a n. Se esse cara é zero, se esse cara é zero, e esse é o primeiro não nulo, a valoração é k. Ok? Tá? Tá? Bom, e aí eu consigo agora distinguir, voltando aqui, quando é que cruza e quando é que não cruza, né? Uma pertinho da origem. Quando é que cruza? Quando é que o gráfico cruza? Quando a valoração é ímpar, que troca de sinal, o y troca de sinal. E quando é que não cruza? Quando a valoração é par. X ao quadrado é de valoração par. E x ao cubo é valoração ímpar. Quando x é negativo, x ao cubo é negativo, então está para lá de baixo. Quando x é positivo, x ao cubo é positivo. Trocou, cruzou o x. Então esse é o lema 1, que é essencial para a gente. É a demonstração elementar. E lema 1, que diz que o gráfico do polinômio cruza o eixo x na origem sem somente ser a valoração ímpar. Ok? Isabela, tudo bem? Tudo bem, professor. Ok. O eixo x e 0, 0, se e somente se a valoração é ímpar. Bom, uma vez que eu caracterizei quando é que cruza, eu também caracterizo quando é que não cruza. O gráfico do P não cruza o eixo x na origem sem somente ser a valoração é par. Ok? Porque o arquivo é igual, não tem outra possibilidade. Tá claro? A demonstração é imediata e a gente vai omitir porque não merece. Tá? Bom, vamos lá. Nós temos que trabalhar com 4 polinômios. Vamos tentar ganhar a cultura. Suponha que você tem 2 polinômios, P1 e P2. Pertinho do x, pertinho da origem, e eles, o P de 0 é 0. O gráfico passa pela origem. Ok? Quais são as possibilidades? Eu vou supor que o P1 é maior do que P2, para x pequeno. Tá? Então, P1, aqui os dois são. P1 é maior do que P2. Para a esquerda, o eixo y. Quais são as possibilidades para a direita? Você pode ter P1 maior do que P2 ou P2 maior do que P1. Ocorrem. Tá? Você pode ter P1 maior do que P2 e P2 maior do que P1 para x pequeno positivo. E ambos ocorrem. Exemplo daqui. Ok? Se você pegar aqui 1 é maior que 2, P1 é maior que P2, aqui o P1 é maior que P2. Para todo mundo aqui para x positivo pequeno. E aqui para todo mundo x negativo pequeno. Ok? Tá? E aqui é x ao quadrado e aqui é x ao cubo. Nada demais. Ok? Então a ordem P1, P2 para a esquerda é preservada P1, P2 para a direita. Agora pode reverter a ordem. Eu posso ter P1 maior que P2 e aqui P2 maior que P1. Ok? Exemplo aqui, x ao cubo e x à quarta. Tá? X ao cubo, aqui o azul, e x à quarta está aqui. Então aqui eu tenho a ordem P1 maior que P2 e aqui eu tenho a ordem P2 maior que P1. Ou seja, se eu tenho 2 polinômios, eu tenho 2 fatorial permutações na ordem, né? Ou P1 maior que P2 ou P2 maior que P1. Pensa no input aqui e as permutações são os outputs. Então eu coloco P1 maior que P2, o que eu posso ter? Eu posso ter P1 maior que P2 ou P2 maior que P1. Ambos ocorrem. E nós temos exemplos dos dois casos. Então, para 2 polinômios, nada a fazer. E para 3? São dados 3 polinômios. Do lado esquerdo, P1 maior que P2 maior que P3. Para x pequeno negativo. Então, eu coloco 3 na esquerda. Então, quais são as possibilidades de output? Você tem 3 fatorial, né?
Tem 6 possibilidades. Um é P1 maior que P2 maior que P3. O outro é P1 maior do que P3, que é maior do que P2. Se manteve o primeiro, trocou os outros dois. E vai embaixo com as possibilidades de permutações. Aqui, tá? Há 6 possibilidades para as desigualdades para x pequeno positivo. Então, há 6. P1 maior do que P2 maior que P3, mantém. Aqui eu troquei as duas últimas, mantive. Aqui eu troquei P2 por P3, aqui P3 por P2. Depois eu coloco P2 maior que P1 maior que P3. Depois eu troco essas duas. P2 maior que P3 maior que P1. Depois eu pego o P3 como sendo maior, P1, P2, depois P3, P2, P1. A pergunta é, colocado aqui na entrada essa ordem, P1 maior que P2 maior que P3. Escolhida uma das possibilidades, existem polinômios cujos gráficos representam isso? Existem. Tá? Então aqui, cada uma delas. Ok? Aqui, por exemplo, do lado esquerdo, P1 maior que P2 maior que P3. Do lado direito, P1 maior que P2 maior que P3. É a primeira nossa, né? A primeira aqui. A segunda, P1 maior que P3 maior que P2. Aqui, P1, P3, P2. Então. P1 maior que P2 maior que P3. Aqui, P1 maior que P3 maior que P2. Então, aqui estão as 6 possibilidades. E aqui, em cada uma delas, os polinômios que realizam essas possibilidades. Por exemplo, essa aqui. Essa aqui é, do lado esquerdo, P1 maior que P2 maior que P3. Do lado direito, P2 maior que P1 maior que P3. Qual polinômio? P1 é esse. X ao quadrado menos x ao cubo. O gráfico é esse laranjinha aqui. O P2 é x ao quadrado mais x ao cubo. O gráfico é esse azulzinho aqui. E o P3 é o polinômio nulo. Então eu tenho 3 polinômios. Eu exibo 3 polinômios que numa vizinhançazinha da origem, os gráficos satisfazem essas desigualdades que estão representadas aí. E isso para os 6 casos possíveis. Então, eu estou fixando a entrada do lado esquerdo, P1 maior que P2 maior que P3, e estou vendo as possibilidades das permutações do lado direito. E perguntando se todas são realizadas. Para 2 a gente viu que são, para 3 a gente viu que são. Então, o primeiro caso que pode dar problema é com 4. E o que a gente quer mostrar é exatamente isso. Essa permutação específica não é realizada por polinômios. Ok? Até agora, parece que... Né? Vamos lá. Está enxergando, por favor? Sim. Mouse aqui de doente. Ô, louco. Não, tá ok. Vamos lá. Bom, nós paramos aqui. Oração. 8,19. Então, nós paramos aqui. Considere 4 polinômios, certo? P1 maior que P2 maior que P3 maior que P4 para x negativo pequeno. Então, nós temos 24 permutações, que são possibilidades para as desigualdades desses polinômios para x maior que zero pequeno. O teorema 1 que a gente quer mostrar afirma que, pelo menos uma das permutações, 2 maior que 4 maior que 1 maior que 3, 2 maior que 4 maior que 1 maior que 3, não é possível. Ok? É isso que nós vamos mostrar. Tá? Prova do teorema 1. Faremos a prova por contradição. Nós vamos supor que ocorra e vamos achar uma contradição com alguma coisa que já demonstramos ou deduzimos. Ok? Vamos lá? Então, vamos supor que existam 4 polinômios, P1, P2, P3, P4, de uma variável x, todos eles se anunam na origem e satisfazendo para x negativo pequeno, P1 maior que P2, maior que P3, maior que P4. E para x positivo pequeno, P2 maior que P4, maior que P1, maior que P3. Vamos chegar numa contradição. Ok? Vamos lá.
eu posso trocar PI por PI menos P4. Tudo prevalece. Por que a gente vai fazer isso? Porque agora o P4, quando P4 menos P4 dá zero. Então o gráfico do P4 passa a ser horizontal. É como se você pegasse esse como sendo o eixo X, chega para cima e chega para baixo. Ok? Então vai ficar o quê? Vai ficar... Cadê o... Acho que vocês estão enxergando aqui. Vai ficar o P4 aqui. 4 aqui, 4 aqui. Certo? O P1 é verde. O P1 é verde, então ele vai passar, ele está para baixo do P4, à esquerda aqui, para cima aqui e para baixo aqui. Então o P1 é aqui está a origem, está aqui. 1. O 2 é o azul, o 2 está à esquerda, ele está acima, e à direita ele está acima. 2, 2. E o preto, 3, ele está acima e aqui está abaixo. Certo? Então ele vai estar acima, 3, e abaixo do verde. 3. Ok? Você desentorta aqui, faz o 4 como sendo horizontal, acima dele está o 2, abaixo dele está o 1 e o 3 nessa ordem, e para a esquerda todo mundo está acima dele. Preto, azul, verde. Preto, azul, verde. Ok? Uma perda de generalidade, isso ajuda a gente. Isabela, está claro? Juliana, está claro, por favor? Sim. Beleza, então vamos lá, voltamos para o quadro. Tá? Muito bem, está aqui. Exatamente o que eu fiz. Aqui eu tinha 1, 2, 3, 4 para a esquerda, 2, 4, 1, 3 à direita. Exatamente isso. Aí eu faço aquilo, eu pego o azul, que é o 4, e põe em horizontal, vai ficar acima à esquerda 3, 2, 1, 3, 2, 1, acima aqui o 4, o 2, e abaixo o 1 e o 3. 1 e 3. Ok? Simplesmente se define novos polinômios, PI menos P4. Ok? Beleza? Vamos lá? Olha aqui. O 1 e o 3 passam do semiplano Y positivo para o semiplano Y negativo. Eles trocam de sinal. Vamos lá. Lá. Uma vez que P1 e P3 trocam de sinal, pelo lema 1, as suas valorações são ímpares. O lema 1 diz que troca de sinal sem somente ser a valoração ímpar. Então, P1 e P3 têm valorações ímpares. Então, V de P1 e V de P3 são ímpares. Por outro lado, o 2 não troca de sinal. P2 não troca de sinal. Então, a sua valoração é par. A valoração do P2 é par. Essencial isso, tá, pessoal? Essencial. Ok? Agora, vou precisar um pouquinho de informação de trivial, mas tem que tomar cuidado. Tá? Vamos lá. Do lado esquerdo, para x negativo pequeno, vale isso aqui. P1 maior que P2 maior que P3. P1 maior que P2 maior que P3. Ok? Aí é maior que P4 ainda, mas eu quero só os 3 primeiros. Se P1 é maior que P2 maior que P3, para x pequenininho, o que eu posso dizer das suas valorações? Tá? Compara, por exemplo, pega x ao quadrado e x ao cubo. A gente acabou de passar isso ali, né? Pega x ao quadrado e x ao cubo. Vou voltar lá. E vale para o lado direito, vale para o lado esquerdo também, tá, pessoal? E o anterior nosso lá. E x ao quadrado e x ao cubo. Se a potência do x é maior, ele está mais perto do eixo x do que aquele que tem potência menor. Ok? Porque o x é menor do que 1, é bem pequenininho. Quanto maior a potência, menor ele é. Certo? Então fazemos isso agora. Só que com 3 polinômios. Volta
de P1 maior do que P2 maior do que P3, aqui, de P1 maior do que P2 maior do que P3, o que a gente pode dizer das valorações? A valoração do P3 é maior ou igual que a valoração do P2, que é maior ou igual que a valoração do P1, certo? Tá? Então, P1 de x maior do que P2 de x maior do que P3 de x. Do lado esquerdo isso acontece. Isso aqui implica que a valoração do P3 é maior ou igual que a valoração do P2, que é maior ou igual que a valoração do P1. Ok? Está escrito lá. A valoração do P3 é maior ou igual que a valoração do P2, que é maior ou igual que a valoração do P1. Chama isso de 1. 1. Ok? Observe que eu usei as desigualdades para x negativo. Agora eu vou usar para x positivo. Ok? Vamos lá. De modo similar, o módulo do P1 de x é menor do que o módulo do P3 de x. Tá? Lá, para x positivo pequeno. Portanto, a valoração do P1 tem que ser maior ou igual que a valoração do P3. Mesma coisa que a gente discutiu. Tá? Então, aqui, módulo P1 menor que o módulo P3. Isso aqui vai implicar que a valoração do P1 é maior ou igual que a valoração do P3. Juliana, tudo bem? Isabela, por favor? Tudo jóia. Fábio, ok? Tá ok. Bom, então só usar 1 e 2. Só usar 1 e 2. Porque se usando 1 e 2, ambas são verdadeiras. Na desigualdade 1, a valoração do P3 tem que ser maior ou igual que a valoração do P1. E na desigualdade 2, a valoração do P1 tem que ser maior ou igual que a valoração do P3. Quando é que isso ocorre? Se somente elas são iguais. Bom, mas aí o P2 está embuchado, tem que ser igual também. Ok? Então, das duas desigualdades, nós chegamos à conclusão de que a valoração do P1 tem que ser igual à valoração do P3. Aqui, né? P3 e P1. Por um lado, a valoração do P3 é maior ou igual que a valoração do P1. Por outro lado, a valoração do P1 é maior ou igual que a valoração do P3. Então, tem que ser iguais. Mas a valoração do P2, por um, está embuchada, tem que ser igual também. Então, nós chegamos aqui. Absurdo, né? Porque a valoração do P1 e P3 é ímpar e a valoração do P2 é par. Isso não pode acontecer. O número não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Ok? Então está a contradição e demonstra o teorema 1. Não tem como ser mais inteligente. Ok? De onde é que vem a contradição? Vem em admitirmos que polinômios realizam esses gráficos. Que existam 4 polinômios que se anulem na origem, de modo que para x negativo pequeno, P1 é maior do que P2, que é maior do que P3, maior do que P4, e para x positivo pequeno, P2 é maior ou igual que P4, maior ou igual que P1, maior ou igual que P3. E chega numa contradição. Simplesmente olhando a valoração, ou seja, o menor inteiro positivo cujo coeficiente do monômio correspondente é nulo. Só. Não é nada. Ok? Tá? Bom, com os mesmos argumentos, mesmíssimos argumentos, logo por contradição, você mostra que a permutação P1 maior do que P2, maior do que P3, maior do que P4 do lado esquerdo, e P3 maior do que P1, maior do que P4, maior do que P2, não é possível para polinômio. Não é possível. Ok? Quando você faz a mesma brincadeira aqui, subtrair o P4, você vai ficar com 2 que trocam de sinal e 1 que não troca. Mesma brincadeira, você vai trocar o ordem. E aí chega na contradição do mesmo jeito. Ok? Mesma brincadeira. Também não ocorre. Isso aqui não ocorre. Bom, mas eu tinha 6 fatorial, portanto, 24 possibilidades dos gráficos. 2 está dando problema. E as outras 22? As outras 22 ocorrem. E é o exercício da semana. Ok?
Nós somos 12 alunos e 22 possibilidades. Então, cada um com 2 e sendo 2 alunos repetidos com outros 2 alunos. Ok? Tá? Então, essa é a listinha de exercícios. Você vai mostrar com exemplos que as permutações, para o seu caso, 2 delas ocorrem. Pega esse polinômio, pega esse polinômio, pega esse polinômio. Faz a análise no gráfico e mostra que elas realizam aquelas permutações. Ok? Os exercícios dessa semana tratarão da afirmação assim. Tá? Um pouquinho mais difícil, pessoal, não é mostrar que existem polinômios que realizam aquelas outras 22 permutações. Ali tentativa e erro vai dar. Um pouquinho mais difícil é isso aqui. Tá? Existem funções sem finito, ou seja, infinitamente deriváveis, que realizam esses 4 gráficos. Tá? Então, o problema todo está no mundo polinomial e, eu não comentei aqui, no mundo analítico. Analítico, a função é ser infinito e a sua série de potência converge para a função, pelo menos numa vizinhança da outra. Para polinômios, a gente mostrou que não é possível, e pelos mesmos argumentos, funções analíticas também não é possível. Não tem 4 funções analíticas que satisfazem isso. Mas existem funções sem finitos que satisfazem. Ok? Então, é uma coisa delicada de análise de funções. Ok? Isso aqui a gente não vai passar perto, mas os exercícios. Essas funções também satisfazem o caso lá de cima? Todas elas. Ou seja, as 24 possibilidades são possíveis com funções sem fim. Essa em particular e as outras não. As outras a gente pegaria os próprios polinômios, né? Como eles são analíticos, em particular, eles são sem finitos. Então, as 22 dos exercícios é trivial. Vocês vão responder. Ficaria aberto 2 que não dá no mundo polinomial, não dá no mundo analítico, mas dá no mundo sem finito. Ok? Bem? Tá? E obrigado pela atenção. Fábio, por favor, comentários? Tá ok, Luiz, muito bom. Isabela, por favor. Tudo certo, professor. Tá? Juliana? Ana? Tá claro? Está longe de ser trivial, embora o autor faça isso simples. Mas onde é que está a sutileza, né? Por que vale para algumas funções e não vale para outras? Né? Então, isso é uma coisa fina da análise matemática, um ramo da matemática que estuda essas coisas, em particular singularidades. O livro trata de teoria das singularidades. O curso que ele dá é de teoria das singularidades. Tá? Álvaro? Claro? Dá uma olhada nos seus exercícios, tá o nome de cada um, algo, a permutação tal e a permutação tal, e assim por diante. Marcos? Legal? Beatriz, por favor. Eu não entendi aquela parte do módulo. Por que você colocou que o módulo de P1 é menor do que P3? Aqui, olha, o x negativo aqui, o valor aqui, a imagem, tá, é menor do que essa, né? O módulo. Ok? Então, P1 de x, aqui para esse x, aqui está o P1 de x, que é um valor negativo, e aqui está o mesmo x, você tem o P3 de x. E módulo, esse cara é menor do que esse. Ok? Tudo bem? Qualquer dúvida tem que contestar. Juan, por favor. João? Rafaela? Outra Rafaela, falta a terceira Rafaela. Ana, por favor, cheio de... Vamos para cima. Tudo bem? Pedro, ok? Matheus, está claro? Ok? Bom, agradeço a participação então do Fábio, da Juliana e da Isabela. A gente termina aqui. Semana que vem, se tudo correr bem, semana que vem, a próxima, a gente vai estudar, relembrar alguma coisinha de que a gente aprende.